Karl Marx, só de ouvir esse nome, já vem à cabeça palavras como revolução, controvérsia e, claro, algumas das ideias mais impactantes da história moderna. Hoje, a gente vai mergulhar na biografia dele para entender não só as teorias, mas também o homem por trás delas. E olha só que interessante, a nossa base para essa conversa não é um livro qualquer. A gente está se baseando numa biografia escrita por ninguém menos que Friedrich Engels, o amigo mais próximo e o maior colaborador de Marx. Isso muda tudo, né? A gente vai ver o Marx não pelos olhos de um historiador distante, mas pelos olhos de quem viveu e trabalhou lado a lado com ele. É uma perspectiva única, muito mais pessoal. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com esse retrato feito pelo Engels, depois passa pela vida revolucionária do Marx. Aí a gente entra nas duas grandes descobertas dele, a luta de classes e a mais-valia. Vamos ver também quem o influenciou, como Hegel e o próprio Engels, e fechamos com o legado que ele deixou. Ok, então, primeiro de tudo, antes de entrar nas teorias complexas, vamos tentar entender a pessoa. Como será que o Engels via o Marx? Que tipo de homem ele era no dia a dia? É por aí que a gente começa. E a vida do Marx, gente, não foi nada tranquila. Esquece aquela imagem do acadêmico trancado numa biblioteca o dia todo. A vida dele foi uma sucessão de agitação, polêmica e exílio. E isso não é só um detalhe. Essa vida de revolucionário foi o que, no fundo, forjou todo o pensamento dele. Olha só essa linha do tempo, ela mostra um padrão bem claro, né? Onde quer que o Marx fosse, a atividade política dele arrumava confusão com o governo. Ele foi editor de jornal na Alemanha e logo arrumou problema. Foi para a França, foi exilado. Foi para a Bélgica, exilado de novo. Foi nessa época, aliás, que ele e Engels escreveram o famoso Manifesto Comunista. No fim das contas, ele acabou em Londres, que virou seu último refúgio. E foi lá que ele passou décadas pesquisando para escrever sua grande obra. Bom, e toda essa experiência de vida, essa perseguição, esse ativismo, tudo isso levou Marx à sua primeira grande sacada teórica. Uma ideia que, nas palavras do próprio Engels, virou de cabeça para baixo o jeito como a gente enxerga a história. E qual foi essa grande virada? Foi uma ideia fundamental. Para Marx, o que move a história não são as ideias geniais ou os feitos de grandes homens. Não. O motor da história é algo muito mais pé no chão, muito mais material. São as condições econômicas de uma sociedade. Para a gente entender bem o impacto disso, vamos comparar. A visão mais tradicional dizia que a história muda porque as ideias das pessoas mudam, a filosofia, a religião, mas Marx chega e inverte essa lógica. Ele diz, não. São as condições materiais, o jeito como a gente produz as coisas, a economia, que moldam as nossas ideias e a nossa política. Ou seja, a base de tudo é a economia. E aqui a gente vê exemplos práticos disso. Pensa na era feudal. A briga era entre a nobreza, que tinha terra, e a burguesia, que estava crescendo nas cidades. Quem ganhou? A burguesia. E isso deu início à era capitalista. Só que para Marx, essa vitória não acabou com o conflito, só mudou os jogadores. Agora, a luta é entre a burguesia, dona das fábricas, e o proletariado, os trabalhadores. E a grande previsão dele era que essa seria a próxima grande virada na história. Certo. Essa foi a primeira grande descoberta. Agora vamos para a segunda, que mergulha a fundo no funcionamento do capitalismo. Aqui, Marx tenta responder a uma pergunta central. De onde, afinal, vem o lucro? Essa pergunta era um quebra-cabeça na época. A lógica era, se é o trabalho que cria toda a riqueza e todo o valor, por que o trabalhador não fica com esse valor inteiro? Tem uma parte que some no meio do caminho, mas para onde ela vai? E é super importante dizer que Marx não inventou isso do zero. Ele partiu de uma ideia que já existia na economia clássica, a chamada teoria do valor-trabalho. Pensadores como Adam Smith e David Ricardo já diziam que o trabalho é a fonte de todo o valor. O que o Marx fez foi pegar essa ideia e levar ela até as últimas consequências. E a resposta dele é genial. Ele faz uma distinção chave entre trabalho e força de trabalho. Funciona assim. O capitalista compra a força de trabalho do operário por um dia e ele paga o valor dessa força de trabalho, que é o suficiente para a pessoa se manter, comer, moral. Vamos supor que em 6 horas de trabalho, o operário já produziu o valor equivalente ao seu salário. Só que o dia de trabalho dele não tem 6 horas, tem 12. Então as outras 6 horas que ele trabalha são, na prática, trabalho não pago. E é desse trabalho não pago que nasce a tal da mais-valia. Esse é o segredo do lucro do capitalista.
Claro que nenhuma ideia assim surge do nada. Para entender Marx a fundo, a gente precisa olhar para duas figuras que foram absolutamente cruciais na formação do pensamento dele: o filósofo Hegel e, claro, o próprio Engels. O Marx era um grande leitor de Hegel, o filósofo alemão. Ele pegou de Hegel o método dialético, que é essa ideia de que tudo evolui através de conflitos, de contradições. Só que tem uma diferença gigante. Para Hegel, esse conflito era no mundo das ideias. Já o Marx olhou para isso e pensou: e se esse conflito for no mundo material? Ele basicamente pegou a ferramenta de Hegel e aplicou na economia e na luta de classes. E aí a gente chega em Friedrich Engels. Não dá para falar de Marx sem falar dele. A parceria dos dois foi uma das mais produtivas da história. O Engels não era só um amigo que dava apoio financeiro. Ele era um pensador de peso, coautor do manifesto. E ele tinha uma coisa que o Marx não tinha no começo: experiência prática, vendo de perto a condição dos operários na fábrica da família. E claro, foi ele quem escreveu a biografia que serve de base para a nossa análise. Então, beleza. Depois de passar por essa vida de exílio, por essas duas grandes descobertas, qual é o saldo final? Qual o legado que Marx deixou e por que a gente ainda fala tanto sobre ele? No fim das contas, tudo se resume a essas duas grandes sacadas que a gente viu. Primeiro, a ideia de que a história é movida pela luta de classes. E segundo, a teoria da mais-valia, que explica o lucro. Foram essas duas ideias juntas que, para os seguidores de Marx, transformaram o socialismo, que era visto como uma ideia sonhadora, em uma ciência para entender o capitalismo. Isso tudo nos traz para hoje e para uma última provocação. Quase 150 anos depois, por que será que as ideias de Marx ainda geram tanto debate, tanta paixão? A verdade é que, goste-se ou não, ele tocou em pontos centrais de como a nossa sociedade se organiza. E por isso mesmo, essa é uma discussão que, pelo visto, ainda está longe de terminar.